Só levando um pouco do esclarecimento, da explicação para as pessoas, do compromisso do homem que tem que levar para o povo a verdade do reino de Deus. Não a verdade do reino do homem. Não a verdade relativa deste mundo. Não a verdade que o povo quer ouvir, onde eles criam suas verdades em relação a Deus. E o nosso compromisso, como pregadores do Evangelho, o qual eu me considero, porque eu tenho visto o trabalho que Deus me leva a fazer, e muitas vezes não é fácil de fazer. Para alguém é nada, né? Você gravar um vídeo falando de Deus, mostrando as maravilhas de Deus para o povo, mostrando as verdades que você acha que o que você mostra é a verdade de Deus, levando o povo a andar no caminho para a vida com Deus e tal. É muito bom fazer vídeos para atrair like, multidão, para ganhar dinheiro, para ganhar visualização no mundo religioso. É muito bom. Agora, eu sou muito criticado e sou muito odiado também no meio religioso pelo conteúdo que eu levo da doutrina, da instrução, dos ensinos que eu mostro aqui. Muita gente se aborrece comigo pela minha forma de pregar, pelos assuntos que eu abordo, não é? Pela a forma com que eu prego, expondo e reprovando, não é? Tudo aquilo que se coloca como de Deus, que não é. Não que eu seja a verdade de Deus. Não, só você é a verdade. Como alguém chegou para mim e me questionou dessa forma, né? Ninguém para você é certo, é de Deus. Só você que é a verdade. Toda religião está errada. Toda igreja está errada. Todo pastor está errado. Só você que está certo. Não. É uma forma de você ver, pela sua ira que você está tendo, por algo que eu exponho, que aborrece o que você está vivendo, aprendendo e praticando. Por isso que você se comporta assim. Porque se você analisar o que eu prego, eu não me denomino a verdade. E quando eu exponho algum assunto, dentro de um assunto, de uma questão apologética, em defesa da fé, mostrando o erro, condenando e reprovando o erro, eu faço isso não pelo que eu acho, não pelo que eu entendo. Eu faço isso usando a palavra, a verdade. Cabe a você analisar quem está pregando a verdade dentro do argumento plausível da palavra. Não é quem é a verdade. O problema é que as pessoas acham que a verdade é o líder religioso que está em tal religião. O problema é que as pessoas foram cauterizadas sua mente de que a verdade de Deus ela só está centralizada e pregada pelo líder das religiões, das igrejas onde eles estão. Eles não aceitam nenhum outro ensinamento que venha de ninguém. Tem que vir do seu líder, da sua igreja, para ser de Deus. O problema não é esse. O problema é esse. É que as pessoas não são prudentes para buscar o conhecimento, analisar, questionar, examinar. A verdade não é o líder da religião A, da religião B, o pastor da igreja A, da igreja B. A verdade não é o pregador A, o pregador C. A verdade não é ninguém que se diga que é profeta de Deus. A verdade é a palavra, é Jesus. É o que ele ensinou, o que ele orientou, o que ele instruiu, a revelação de Deus no evangelho que Cristo trouxe. A verdade é essa. Então eu tenho que ser prudente e analisar tudo que se prega como verdade de Deus e conferir com o evangelho. Porque se não tiver no evangelho, não é a verdade de Deus. O problema é que as pessoas não usam esse critério. As pessoas estão alienadas, ouvindo, seguindo e praticando, na verdade relativa dos homens dentro das suas igrejas. Então as pessoas se aborrecem comigo
Não comigo, mas pela verdade que eu prego. Jesus vai dizer assim em João 7,7: o mundo se aborrece comigo porque eu testifico que as suas obras são más. O mundo aqui é todo o contexto religioso, o entendimento do homem, a vida secular do homem, os conceitos de qualquer sistema religioso, cultural, educação, informação, entretenimento, tudo está contrário à verdade de Deus. Então Jesus aborrecia o mundo, o sistema, principalmente o religioso. Os maiores opositores e perseguidores de Cristo foram as pessoas adeptas ao sistema religioso. Então as pessoas se aborrecem comigo, por quê? Porque eu levo a verdade que condena e reprova a mentira que estão vivendo. A abordagem que eu faço nas minhas instruções, nas doutrinas, nos esclarecimentos, é justamente para levar clareza, para levar luz diante desses pontos de ensino, de princípio, de valores, que o mundo vive sendo ensinado como se fosse de Deus. Eu não vou ministrar um sermão, uma doutrina submisso a um sistema religioso, dentro do conformismo, da satisfação para agradar o povo. Eu não vou ministrar uma palavra para criar fábulas e fantasia para o povo em nome de Deus. Irmão Elton, eu estou convidando o senhor para ministrar uma palestra falando lá dos princípios de Deus, mostrando a verdade da salvação na igreja católica. Eu vou. Na igreja evangélica eu vou. No centro espírita eu vou. No salão do rei Testemunho de Jeová eu vou. Na igreja de Mormons eu vou. No centro de Macumba eu vou. Eu vou ministrar onde for que queiram ouvir a palavra de Deus. Agora, dentro do meu compromisso é com o evangelho. Eu não vou ministrar para agradar a plateia. Eu não vou ministrar para agradar instituição religiosa. Nem para agradar, fazer com que o homem goste, né, da minha performance, agradando nenhum líder religioso. Eu vou ministrar a palavra de Deus aonde quiserem que eu esteja, eu vou. Mas para agradar a Deus. E eu só posso agradar a Deus pregando a verdade do evangelho, levando a luz para o povo que está nas trevas. Eu jamais vou ministrar, se alguém me convidar numa igreja evangélica, para estar lá dizendo ao povo, porque Deus é contigo, Deus vai te dar, Deus está me usando para revelar, para te dizer que determinou, que decretou. Eu jamais vou ministrar uma palavra para o povo dentro de igrejas evangélicas, pegando lá um texto do Velho Testamento para criar um teatro, ensinar, para agradar o povo. Não, porque assim como Davi derrubou o gigante, você também vai derrubar, porque Deus está colocando as pedrinhas na tua mão para tu derrubar o gigante. Tu tem que fazer a campanha das 7 voltas da muralha para derrubar essa muralha, para Deus te dar a vitória. Não! Jamais eu vou, diante de uma plateia, satisfazer a expectativa da plateia. Eu vou aborrecer a plateia. Eu vou levar esclarecimento para a plateia. Eu vou levar a luz para o povo que está nas trevas. Se eu chegar a ser convidado a um desses púlpitos de igreja para ministrar a palavra, jamais eu vou dizer às pessoas, venha para a igreja que aqui você vive com Deus, encontra Deus, busca Deus, Deus vai te dar a bênção. Jamais eu vou pregar isso para o povo, jamais eu vou me preocupar em pregar para o povo dízimo, ser batizado, guardar o sábado para ser salvo. Se eu for convidado a ministrar dentro de uma, ou de qualquer uma das igrejas evangélicas, ou qualquer outro centro religioso, eu vou pregar a verdade do evangelho. Eu vou levar para o povo o esclarecimento da verdade que precisa conhecer para ser liberto. Eu vou mostrar ao povo a sua miséria, a sua condenação. Eu vou levar para o povo o que o evangelho mostra, a saída, o caminho, o meio de salvação, que é Cristo. Eu vou convidar o povo a ser prudente, a conhecer a Jesus e o que ele ensinou, a estar guardando a palavra, a estar sendo prudente na doutrina de Cristo, sendo instruído, dirigido por ela. Eu vou levar o povo ao conhecimento de Cristo para que o povo seja discípulo de Cristo, esteja fiel, submisso a Cristo, não a nenhum líder religioso dentro de nenhuma igreja. Jamais eu vou ministrar algo que vai satisfazer a multidão, o povo onde eu estiver pregando.
Eu vou ministrar a verdade que vai condenar e reprovar toda a mentira pregada dentro de qualquer centro religioso. Qualquer centro religioso. É por isso que eu aborreço católicos, evangélicos, espírita, budista, mórmon, testemunho de Jeová. Eu aborreço essas pessoas que estão nessas doutrinas, porque essas doutrinas não é a de Cristo. E quando eu prego a doutrina de Cristo, a verdade do Evangelho, essas doutrinas é reprovada e condenada. E quem está vivendo nela é advertido a se converter. Se converter ou não é problema de quem ouve. Ouvir ou não é com quem ouve. Crer ou não é com quem ouve. Quem crê, que crê, irmão. Quem deixar de crer, que deixe. Quem quiser viver a sua fantasia religiosa, achando que está em Deus, seguro em Deus, vivendo para Deus, por meio da sua religião, quem quiser achar que está na verdade de Deus, dentro da sua doutrina, dos ensinamentos pelos seus líderes, que vivam. Porém, o que vai prevalecer é a verdade. E eu sei que essa verdade, no final, quem estiver nela, vai prevalecer, vai receber a vitória. Quem estiver na verdade. Hoje, muitos aí se gloriam, achando que estão por cima, achando que são autoridade de Deus, achando que estão no topo do poder, com a mentira do diabo. Só que esses, grande será a queda, a ruína, o desprezo, a vergonha e a condenação eterna. Porque só vai prevalecer quem está na verdade. A verdade é Cristo. A palavra dele, que ele ensinou. A verdade não é nenhum contexto religioso de nenhuma igreja, nenhuma doutrina de nenhum pastor, papa ou padre, ou nenhum outro líder religioso. Então as pessoas se aborrecem comigo. Se o pastor, dono da igreja universal do reino, que diz que é de Deus, é de Macedo, ele me chamasse para pregar na universal, a pregação do evangelho que eu iria pregar lá, iria condenar e reprovar tudo aquilo que ele ensina para o povo viver e praticar dentro da igreja universal. Se o pastor Augusto Nicodemos, da presbiteriana, me chamasse para pregar na presbiteriana, a verdade do evangelho que eu iria pregar lá no púlpito da igreja presbiteriana, ia reprovar e condenar a doutrina pregada por eles lá, da predestinação incondicional fatalista. Se o pastor Valdomiro, da Igreja Universal do Reino de Deus, me chamasse para ministrar a verdade do Evangelho para o povo, lá naquela igreja, diante daquela multidão, eu ia pregar a verdade do Evangelho que ia condenar e reprovar aquilo que o povo está sendo instruído, vivendo e praticando dentro da igreja mundial que diz que é do poder de Deus. Se o pastor Ailton Júnior, presidente do Ministério da Assembleia de Deus, Recife, Pernambuco, me chamasse para ministrar no Templo Central, lá no púlpito, para aquela multidão de discípulos dele, eu ia lá ministrar e a verdade do Evangelho que eu iria pregar, iria reprovar tudo aquilo que o pastor Ailton Júnior prega para os seus liderados, para os seus seguidores, escravizando eles mentalmente num legalismo religioso. Se o pastor, o papa de qualquer igreja, Igreja Universal, Congregação Cristã do Brasil, igreja não sei de que, de Mórmon, me chamasse para pregar nesses ambientes, tudo que eles pregam lá ia ser reprovado. A principal mentira que qualquer religião que prega aqui ia ser reprovado pelo Evangelho é a principal mentira que as religiões pregam de casa de Deus, de lugar santo e sagrado, para o povo estar dentro de ambiente religioso. O povo ia ser ensinado pelo Evangelho a saber que a sua vida com Deus tem que ser no seu viver, no seu interior, com o seu coração iluminado pela palavra, que é o entendimento, para a gente guardar para não pecar contra Deus. Não é vida sacrificial religiosa dentro de igreja. Se o pessoal de qualquer religião fosse prudente e buscasse aprender e conhecer de Cristo, seriam libertos dessa escravidão, dessa vida robótica, dentro de compromisso, tarefa do legalismo sobre fardos e julgos pesados que vivem pelos homens dentro da igreja. Se fossem prudentes e aprender de Cristo e conhecer a verdade, seriam libertos dessa vida maldita de igreja. Vida maldita de igreja. Mas, irmão Hélio, por que maldita? O povo não está lá
povo deixou de beber, o povo deixou de fumar, o povo vive praticando bem, o povo vive pregando bem o amor de Deus, o povo vive aconselhando o povo a vir para a igreja, deixar de roubar, deixar de fazer o mal. Como é que o Senhor diz que é uma vida maldita? O povo está lá vivendo bem nas igrejas. Como é que o Senhor diz, irmão Wellington, que isso é uma vida maldita dentro das igrejas? Qualquer igreja, qualquer religião é uma vida maldita. Todas elas pregam esse princípio de bondade, de valor, de justiça, do bem para o povo viver. Seja igreja evangélica, católica, espírita, budista, mormon, todas elas pregam o amor, pregam a vida santa, pregam a vida de temor a Deus, pregam a vida do bem, de ajudar o próximo. Todas elas vivem um padrão de santidade, de justiça, uma vida santinha, uma vida certinha, uma vida justificada por atos e obras da religião, que eles vivem dentro da religião. Todo o sistema religioso prega isso. Sabe onde está a maldição? Eu vou te dizer, tu que é menino, precisa crescer no conhecimento, precisa ter o entendimento de Deus, a maldição está dentro dos princípios e valores que pregam para você nessas religiões como de Deus. A maldição está dentro da tua prática de vida, de santidade, de justificação, de comunhão com Deus. A maldição está dentro dos princípios e valores que você está recebendo nessas igrejas como um meio de vida com Deus, de alcançar a salvação de Deus, de perdão de Deus, aonde você está sendo privado, desviado daquilo que o Evangelho ensina e informa. A maldição está na doutrina, a maldição está no ensinamento dos princípios da vida do homem com Deus. É aí onde o homem está em maldição dentro das religiões. Só que as pessoas não entendem. Por quê? Você acha que no catolicismo eles estão pregando lá alguém para praticar o mal? Para ir para o inferno? O catolicismo prega o bem, ajudar o povo, ser bonzinho, viver o amor, amando a Deus, adorando a Deus. O catolicismo romano, a doutrina dele, leva o povo ao inferno, irmão. Com tudo isso que eles vivem. Porque a doutrina católica romana tira o povo do conhecimento da verdade do Evangelho, que é por onde as pessoas vão encontrar salvação para ser salva. Quando você é privado do conhecimento da verdade do Evangelho, você continua na maldição, desviado da bênção. Então é isso que o diabo faz dentro das religiões, não importa qual seja ela, católica, evangélica, espírita, budista, mormon, indiana, africana, qual seja a religião de qual país ou cultura. A verdade é uma só, o caminho para Deus é um só, o meio de salvação é um só. E tudo isso é Cristo, Cristo, Cristo. Não é nenhum valor, princípio de vida religiosa no legalismo de nenhuma igreja. Então é aí que está a maldição, irmão. Eu não estou aqui dizendo que a forma, o estilo de vida que os religiosos vivem na sua religião é mal. É não, é bom. O cara parar de beber é bom, o cara deixar de fumar é bom, o cara não está mais dentro de farra, dentro de bar, gastando dinheiro com aquilo que não é pão, é bom. O cara está ali recebendo sermão bons, sermão bonito de que Deus é contigo, Deus vai te dar, Deus está te abençoando, Deus é contigo, tu vai prosperar, tu vai ser cabeça, não nas caudas. Isso é ótimo viver isso. O problema é que não é isso que leva você a Deus. O problema é que não é por aí que você encontra o caminho e conhece a verdade de Deus. O problema é que por aí você está sendo impedido, cego, desviado da verdade de Deus, dentro desta vida conformista, dentro dessa vida formal da religião, dentro de toda a prática de bondade e de justiça. O problema é que você se gloreia nisso, achando que é justo, merecedor de Deus, por causa da tua prática, da tua vida, dos teus usos e costumes de religião. Esse é o problema, que faz o povo desprezar a graça de Deus e buscar se justificar diante de Deus pela sua própria justiça, vivendo na vida religiosa. É isso que eu levo o esclarecimento sobre essa realidade, que o povo precisa ser esclarecido. É por isso que dentro do conteúdo das minhas pregações, dos ensinos, das instruções que eu levo, as pessoas se aborrecem. Porque eu não prego para agradar e nem prego em defesa de nenhum ministério ou religião. Eu prego a verdade de Deus, que vai condenar toda a mentira, esteja onde estiver sendo pregada. Você está entendendo? Então, as pessoas não têm prazer em ouvir a palavra, a pregação que eu tenho ministrado,
dentro dos vídeos, das instruções que eu coloco aqui no Face, no YouTube, no Quai, no Zap, por aí vai, que falo direto com as pessoas onde eu estou, as pessoas não têm prazer em ouvir. Por quê? Porque vai aborrecê-las, vai confrontá-las, vai condená-las. E elas não estão dispostas a ouvir o contrário. Elas querem pregadores, homens que preguem segundo sua concupiscência, sua vontade, seu desejo, que massageie seu ego, que leve palavra de esperança dentro daquilo que elas querem que Deus faça. É isso que o povo quer. É isso que o povo está buscando e está criando seus pregadores, que preguem segundo a sua concupiscência. É o que Paulo vai dizer aqui, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer sobre isso que eu estou falando a Timóteo, na sua segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 4, capítulo 4. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 5. O que eu estou falando aqui é o que esse contexto aqui ele revela. Paulo vai advertir Timóteo a pregar a palavra, irmão, em qualquer circunstância. Paulo vai dizer: Timóteo, eu rogo a ti que tu pregues a palavra, Timóteo. Prega essa palavra a tempo e fora de tempo, diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Na sua vinda e no seu reino vai ser o juízo estabelecido. Pregues a palavra, Timóteo. Muitos não vão dar ouvido a essa palavra. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Aqui a gente aprende uma coisa que eu não vou me deter aqui, senão eu vou entrar em outro assunto. Vivos e mortos. Os mortos não estão inconscientes, que vão ser julgados. E os vivos? Os que morreram é os que saíram deste mundo, estão aguardando na eternidade. E os vivos é os que estiverem aqui neste mundo ainda. Todos vão ser julgados. Está pensando que morreu, está livre do juízo? Morreu, segue ao juízo. Então, depois é muito importante falar sobre o juízo. Você já recebeu alguma doutrina, alguma instrução do teu pastor, na tua igreja, ou do padre, ou do papa, ou de qualquer líder que tu estás dentro dessa religião? Tu já recebeu a instrução sobre o juízo? Para tu entender o que é o juízo dentro daquilo que a Bíblia fala? É importante você aprender as verdades espirituais que Deus nos revela. É importante. Então, Paulo vai dizer a Timóteo que pregue a palavra a tempo e fora de tempo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redarguando, repreendendo, exortando com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não vão suportar a sã doutrina, mas vão ter comichão nos ouvidos, vão amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, porque vão se voltar a fábulas. Aí Paulo vai dizer a Timóteo no versículo 5: mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Paulo agora vai dizer a Timóteo: permanece firme, sofre as aflições, o que tiver de padecer, por pregar o evangelho. Cumpre o teu ministério de evangelista. Faz a obra de um evangelista, que é evangelizar, é informar, é ensinar, é fazer o bom combate da fé, levando a verdade de Deus diante da mentira dos mentirosos que estão propagando ela. Porque não vão querer ouvir a palavra, mas o pregador tem que continuar pregando. Que ouçam, que deixem de ouvir. E a missão do pregador é árdua, porque ele vai ter que se expor. Ele vai ter que ser reprovado, rejeitado. Deus, quando levantou o profeta Jeremias para levar ao povo aquilo que Deus queria que o povo contemplasse, o profeta Jeremias não foi aceito.
Porque o povo estava vivendo com os seus falsos profetas, aqueles que levavam a instrução de Deus para o povo, que não era o que Deus estava falando. Eles estavam agradando o povo, como os reis queriam um profeta para agradar a eles, para dizer a eles que eles iam vencer na batalha, que Deus era com eles. Hoje acontece a mesma coisa ou não? E Deus diz a Jeremias: Jeremias, vão prevalecer, vão pelejar contra ti, mas não vão prevalecer, porque eu sou contigo para te livrar. Porém, prega a minha palavra, que ouçam o que Deus te ouvir. Porque Deus deu a missão a Jeremias para ministrar a verdade. Hoje não é mais o ofício dos profetas da dispensação da lei. Hoje, os profetas de hoje são os pregadores do Evangelho, que o próprio Jesus capacitou, vocacionou e envia a pregar esse Evangelho. E nosso ministério é esse. Não é estar dentro de igreja, sentado nos tronos, governando o povo e levando o povo a viver dentro da sua submissão. O nosso compromisso hoje é ministrar o Evangelho, é levar para o povo a verdade, por onde o povo vai ser liberto, por onde o povo encontrará salvação. O nosso ministério é expor, ministrando a palavra de Deus, contrariando todo conceitos de valores e princípios que venha da religião, que venha da política, que venha da economia, que venha dos entendimentos, da cultura, que venha de onde vier. Nós temos que levar os princípios e os valores de Deus, que aborrece esse mundo, que estão contrário. Esse é o compromisso de um evangelista, de um apóstolo, de um profeta, de um mestre, de um pastor. Não é abrir igreja para criar seu negócio, para ostentar e ter lucro sobre as pessoas, sentando na cadeira de rei e governando o povo lá do púlpito. E o povo lá, ó amo, ó amo. É ou não é? Então, as pregações que eu levo aborrecem. Aborrecem todos que estão na mentira. Só vai compartilhar, só vai aprovar, só vai glorificar a Deus com as minhas pregações, que eu levo da palavra de Deus, quem está selado com o Espírito Santo. Porque quem está guiado pelo espírito do erro vai se aborrecer com a verdade. Mas quem está guiado pelo espírito da verdade, como disse Jesus, que ele nos guiaria em toda a verdade, vai se alegrar. Então hoje eu tenho sido, não é, uma pedra de tropeço, tenho aborrecido o sistema religioso. Eu tenho sido desprezado e tido como inimigo deles, me tem como inimigo, principalmente no bairro que eu moro, aonde alguém ouve as minhas palavras, se aborrecem comigo. Por quê? Porque eu não prego como eles pregam. Eu não estou em busca de agradar a multidão. Eu não estou em busca de oportunidade de pregar dentro de nenhum ministério, religião, igreja. Eu não estou atrás de púlpito, eu não estou atrás de agradar nenhum pastor presidente para ter cargo, ser consagrado e ser levantado a algum ministério deles. Eu não estou preocupado em agradar o homem, irmão. Meu compromisso, minha dedicação, meu propósito é agradar a Deus. É pregar o Evangelho a todos que precisam ouvir a verdade, que ouçam o que Deus te ouvir. O meu compromisso é com o reino de Deus. Pregar o Evangelho da salvação. Condenar as obras infrutuosas das trevas. Fazer o bom combate da fé em defesa não é dos princípios e valores de nenhuma igreja ou religião. Fazer o bom combate da fé em defesa da verdade do Evangelho. Diante de tudo aquilo que tem se pregado como o Evangelho. O meu dever, como pregador, é reprovar e condenar. Como fazia Paulo. O trabalho de Paulo ele era árduo. Paulo não teve igreja para sentar no púlpito e receber do povo as ofertas e as gorduras, não. Paulo não teve igreja para sentar lá no ar-condicionado e ficar lá comendo uva e ordenando o povo a fazer serviço da igreja, não. Paulo estava lá no campo. Paulo estava se expondo. Paulo estava se desgastando. Paulo estava ajudando com o que ele tinha, os que não tinham. Paulo estava lá sofrendo perseguição, perigo de morte, sofrendo doença, porque Paulo estava ali para ministrar o Evangelho, irmão. Paulo estava ali compromissado, se expondo para pregar a verdade do Evangelho.
para o povo que precisava ouvir o Evangelho. O propósito de Paulo era levar a mensagem da salvação para as almas que estavam perdidas, oprimidas, aprisionadas, sem o conhecimento da verdade por onde poderiam ser salvos. O compromisso de Paulo era levar o Evangelho, era proteger aqueles que já estavam crendo no Evangelho, para que não viesse desviar do Evangelho, ouvindo heresias, doutrinas anátemas, Evangelho anátemas, engano dos homens que se faziam de Deus. Estavam lá ministrando como se fosse a verdade de Deus, que estava tirando o povo da verdade de Deus. O trabalho de Paulo era esse, defender a causa e o princípio do Evangelho. Era advertir os irmãos a ter cuidado com o Evangelho. E se alguém pregasse um Evangelho que não fosse aquele que ele pregou para o povo, não aceitasse, porque não era a verdade de Cristo. Era um outro Evangelho que era anátema. Paulo não estava preocupado em juntar membros para a sua igreja. Paulo não estava preocupado em promover o seu ministério. Paulo não estava preocupado em crescer, ampliar o ministério, criando mais igrejas, abrindo instituição para aglomerar o povo, para ter mais rendimento no seu comércio, na sua finança. Paulo estava se desgastando pelo amor às almas que estavam perdidas. Paulo estava se desgastando para levar para o povo, formar nos irmãos o conhecimento de Cristo. A pregação de Paulo não era botar ninguém submisso a ele dentro da igreja dele. A pregação de Paulo não era escravizar ninguém dentro de trabalho e tarefa e sacrifício religioso de igreja. A pregação de Paulo não era levar ninguém a buscar a Deus dentro de igreja. A pregação de Paulo não era fazer culto, nem campanha de pacto, de voto, de vitória ou de coisa assim. A pregação de Paulo não era levar ninguém a subir monte para buscar a Deus. A pregação de Paulo não era levar ninguém a viver uma vida maldita, escravizada, alienada, robotizada dentro da igreja sobre sacrifício, sobre ritual, sobre cerimonial, cumprindo e sendo devoto a muitas coisas que tiram o homem da liberdade de Cristo. A pregação de Paulo era mostrar ao povo Cristo, era levar o povo a ser prudente, estar em Cristo, a guardar a doutrina de Cristo, a perseverar, estar no Evangelho de Cristo, a não se deixar desviar por doutrina de demônios, a não dar ouvido a homens enganadores que pregavam por ganância, por cobiça, por causa de negócio. Paulo estava sempre advertindo os irmãos a ser prudente, a vigiar, a estar atento, cuidando da vida deles na doutrina de Cristo, submisso à autoridade não de Paulo como o pastor presidente, não de apóstolo nem de anjo. Paulo levava o povo à submissão ao senhorio de Cristo. Não era o senhorio de nenhum pastor presidente, nem papa, nem padre. A autoridade que os irmãos tinham que se submeter-se cegamente era Cristo, a Cristo, a Cristo pela palavra dele. Então eu aborreço o sistema religioso com a pregação que eu levo, porque eu levo a verdade. Eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade diante dessas muitas mentiras que o povo vive dentro das igrejas, dentro das instituições, como verdade de Deus. Portaria? Tá bom, Ana Cícera? Tchau. Vai analisar a doutrina de Cristo. Você que é do sistema religioso evangélico, analise a doutrina de Cristo e veja se essa doutrina que você está vivendo dentro das igrejas evangélicas, servindo, praticando, sendo devoto, compromissado nisso, naquilo, cumprindo aquilo outro, guardando o ritual, praticando o cerimonial. Analise a doutrina de Cristo e veja se o que Cristo ensinou é isso que você está vivendo, sendo ensinado, instruído e praticando dentro das igrejas evangélicas pelos pastores. Vocês têm que ser prudentes, irmão, fazer o que Jesus disse. Examinar as Escrituras, errais por não examiná-las. Conhecer de Cristo, conhecer a verdade, buscar a direção da verdade para a tua vida. Examine você que está dentro dessa doutrina católica romana. Examine o que você está aprendendo, vivendo e praticando dentro dessa doutrina católica romana. Se é o que Cristo ensinou, examine, irmão. Você que está dentro dessa igreja de Mórmon, se a doutrina que você está sendo instruído é a doutrina de Cristo, você que está dentro do Espiritismo, se esse ensinamento, essa direção de uma vida perfeita, de uma vida pura, da purificação, onde você vai encontrar a perfeição, é o que Cristo ensinou,
Examine você que está dentro do candomblé, dentro da religião budista, indiana, africana, ou qualquer religião. Se o que você está sendo formado, instruído, ensinado, é o que Cristo ensinou, e aí você vai ter o conhecimento da verdade, quando você buscar aprender de Cristo, pois a verdade é Cristo. Não é o pastor, o papa, o padre de igreja católica, evangélica ou de nenhuma religião. Não é nenhum pregador, não é homem, não é instituição, não é doutrina de religião nenhuma. A verdade é Cristo. A doutrina que Ele nos deu, o ensinamento, a instrução, a direção para uma vida com Deus está em Cristo verdadeiramente, não dentro de igreja nenhuma. Então o povo se aborrece comigo porque eu prego nessa linha. O que o povo precisa ouvir é isso, irmão. O povo está aí ouvindo muitas mentiras. A pregação que o povo precisa ouvir não é pregação de que, eita, Deus está dizendo que é contigo. Deus está dizendo que foi até hoje. Deus está revelando que vai trazer algo, um presente, alguém vai ter uma surpresa muito grande. Não é essa a pregação. Tu tem que ir para um lugar, não é para ouvir essas besteiras não, irmão. Isso é fábula, é fantasia. Isso não edifica a tua vida com Deus. Isso não te dá crescimento. A pregação que tu tem que ouvir não é pregação de viver o legalismo, submisso à igreja, nos trabalhos, cumprindo isso, vivendo ceia, tomando batismo, sendo batizado, guardando o sábado, e estando obediente à igreja, não deixar de ir para a igreja. Não é isso que tu tem que ouvir. Não é nisso que tu tem que ser formado. A pregação que tu precisa ouvir é aquela que vai iluminar o teu entendimento, para te tirar desse erro, para te desviar dessa maldição, para te trazer o conhecimento da verdade. Tu tem que conhecer o que Jesus ensinou para chegar a Deus, estar na vida com Deus, para alcançar a graça, o perdão e a salvação de Deus. Tu tem que aprender o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram para a vida de santificação, de perfeição, depois de salvo. Tu tem que aprender o que foi ensinado por Jesus, o lugar de tu encontrar Deus, de tu estar em Deus, de tu alcançar a graça de Deus. Tu tem que aprender tudo isso. Porque tu está sendo ensinado errado. Tu aprendeu errado. Tu tem que conhecer a verdade de Deus para andar por ela, para ser livre da mentira do diabo, dessa maldição que vocês estão dentro das igrejas da religião. Então, as pessoas se aborrecem comigo porque procuram saber, procuram entender por que é que eu prego assim, contra as igrejas, contra os pastores. Eu não estou aqui para levantar nenhum movimento contra pastor, nem contra a igreja, nenhuma. Eu estou aqui para pregar a verdade que vai condenar e reprovar todo o ensinamento de qualquer pastor dentro de qualquer igreja. Não estou preocupado com o pastor, com a tua igreja, onde tu quer viver. Agora, em relação aos princípios, a verdade de Deus, eu tenho que pregar, irmão. Isso não é eu que quero, é um compromisso que Deus me deu. E eu aceitei. Eu não estou pregando porque eu quero para aborrecer alguém, não. Eu estou pregando porque é um compromisso que Deus me deu e eu aceitei no seu reino. Eu não sou salvo por isso. Eu não sou salvo porque eu prego. Eu não sou salvo porque eu sou dessa ou daquela igreja. A minha salvação não está na obra que eu faço pregando o evangelho. A obra não salva. Salvação é por meio da fé em Cristo. E essa fé que me leva a pregar a verdade, para que outros que estão na mentira sejam libertos. Eu aborreço o sistema porque eu prego a verdade. E se alguém acha que não, entra comigo num debate com um argumento plausível da palavra. Vem debater comigo sobre o assunto casa de Deus. Não, mas Jesus ensinou. Aonde? Vem debater comigo sobre dízimo. Aonde? Vem debater comigo sobre cerimoniais de guardar sábado, dar dízimo, tomar ceia, ser batizado por homens dentro da instituição. Vem debater comigo que para ser de Deus tem que estar na casa de Deus, dentro de algum ambiente. Vem debater comigo que tem que estar sob a autoridade de algum líder religioso. Vem debater comigo essas questões que vocês estão vivendo, que tira vocês do princípio, dos valores do Evangelho. Vem debater comigo a doutrina da predestinação fatalista e incondicional. Vem debater comigo a doutrina de que a alma morre, como vocês pregam, dentro da doutrina da Adventista, da doutrina da Batista e outras igrejas que estão aderindo a essa doutrina, da morte da alma, da predestinação incondicional fatalista. Quantas igrejas batistas estão contaminadas com essa doutrina?
Eu estava numa igreja batista que não tinha essa doutrina. Quando eu vivia no sistema. Eu era do sistema religioso batista. Não tinha essa doutrina, porque o pastor que estava lá não pregava isso. Mas entrou outro pastor e já trouxe a ideia dele. Já trouxe a doutrina dele. E implantou na igreja. A doutrina da predestinação incondicional fatalista. Escuta uma coisa. É aí que eu chamo sua atenção. Você está numa igreja, tá certo? Hoje. Aí tem um pastor hoje nessa igreja, que ele tem uma linha doutrinária, está pregando um princípio de doutrina, que está enquadrado com o evangelho. Amanhã esse pastor sai e vem outro. Aí ele vai trazer outro princípio que vai deturpar a verdade do evangelho. Você vai ficar submisso a esse pastor? Você vai se submeter à liderança, à direção dele? Se você fizer isso, você vai se perder de Deus, se já não estiver perdido. Então é isso que eu não aceito, irmãos. É uma pessoa que está ali ensinando. Primeiro, ele não é autoridade para nós. Como eles pregam, ensinam e colocam na mente do povo. Não, porque o pastor é a autoridade de Deus para a igreja. É mentira. Em canto nenhum Jesus ensinou isso. Ao contrário. Jesus mostrou que ninguém queira dominar sobre os outros. Que entre nós não tem maior nem menor. Entre os gentios, a religião lá fora, os religiosos, existem aqueles que dominam sobre eles e exercem autoridade. Mas entre nós não. Foi isso que Jesus ensinou em Mateus 20, 25 ao 27. Dá uma lidinha lá. Jesus não ensinou a ninguém estar submisso à autoridade espiritual de nenhum líder religioso. A única autoridade espiritual para nós, igreja, que é membro do corpo de Cristo, é o próprio Cristo, que só há uma cabeça para a igreja seguir e se submeter. A cabeça é Cristo, não é pastor presidente. Então Cristo não ensinou nada disso a ninguém. Então eu estava no ministério. Quando eu comecei a ver e analisar o conceito, a doutrina, o ensino que o povo estava sendo formado a seguir e submeter, eu comecei a analisar e vi que não estava de acordo com a palavra. Eu disse, não, vou me submeter por aqui. Ou eu agrado a Deus ou aos homens. Meu compromisso não é com o homem, é com Deus. E os homens são corruptos. Os homens são temporais. Uma hora ele está no caminho, depois ele desvia. E Cristo não. Eu tenho que ser guiado por Cristo toda a vida. Porque Cristo nunca vai mudar. A direção é uma só e os homens mudam. Então é por isso que eu não tenho que ser levado pelos homens. Os homens se corrompem por ganância, por cobiça. Os homens se perdem com o entendimento corrompido. Os homens são variáveis. Eles mudam. Mas Cristo não. A minha vida tem que ser guiada pela verdade. A verdade é Cristo, não é nenhum líder religioso. Eu tenho que honrar aqueles que estão entre nós com a vocação para ensinar, para ministrar. Nós temos que ter esse entendimento de perceber aqueles que têm a vocação para ministrar e orar por eles, para que Deus abençoe cada dia mais eles no ensino, no compromisso, na fidelidade do ensino da doutrina, para que eles não se desviem, para não levar outros a desviar, ensinando erradamente. Nós temos que entender isso. Jesus deixou no meio da sua igreja pessoas com vocação para o ensino, não com autoridade sobre outros. Deu para entender isso? Eu tenho que honrar, não, glória a Deus pela vida do irmão que está ministrando ali, que tem a vocação de pastor, de profeta, de evangelista. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Eu vou estar ali recebendo, me edificando e orando por ele, vigiando. Porque ele pode desviar, ele pode sair da doutrina, ele pode perverter o entendimento, ele pode se apartar da verdade. Está entendendo, meus irmãos? Então a gente tem que ter cuidado, a nossa vida tem que ser guiada por Cristo na palavra. Quando eu me guio pela palavra de Cristo, eu estou andando guiado pela luz de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Não é a autoridade, a direção, o ensino da sabedoria do pastor. É a palavra de Deus. É por ela que eu sou guiado. E eu tenho que usar ela, examinar ela. Por quê? Quando o irmão estiver pregando, o que tem a vocação, o dom para ministrar, quando ele estiver pregando, eu tenho que examinar para observar que se o que ele prega está de acordo com o evangelho. Porque se não tiver, a Bíblia me ensina que ele está corrompido, está sem Deus. Porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém está entre vós ensinando alguma doutrina que não é a de Cristo, não receba.
Pode vir quem for trazendo um outro evangelho. Pode vir Pedro, João, Tiago, anjo, arcanjo, querubim, serafim, apóstolo, bispo, pastor, evangelista, profeta. Se não for o evangelho, é anátema. Te aparta dele. É isso que nós temos que ter a prudência. Mas hoje, o que é que acontece? O povo hoje está cativo, escravizado, alienado, não tem liberdade para questionar, não usam o senso crítico, são proibidos de pensar sobre o governo e a autoridade dos homens dentro das igrejas, aonde estão ali servindo submisso, sem questionar, como se esses homens fossem a luz de Deus para eles. Aonde os homens se colocaram no altar sobre o povo. Pense nisso. Dentro dessas igrejas, os homens criaram os seus altares para se colocar maior do que o povo. Mais autoridade do que o povo. Observe isso, irmão. Isso é paganismo. Os apóstolos nunca viveram esse princípio de igreja, de altar. Nunca se colocaram como autoridade de Deus para o povo. Isso nunca foi pregado pelos apóstolos. É pregado por esses homens corrompidos da verdade. Colocar o povo submisso a eles, não à palavra. O povo não é submisso à palavra, o povo é submisso aos líderes. O que ensina os líderes da igreja católica é a mesma coisa que ensina os líderes das igrejas evangélicas. O que é que o Papa ensina? Que a autoridade não é a palavra, a autoridade é a igreja na pessoa do Papa. O povo tem que estar submisso é a igreja na pessoa do Papa, não é a palavra, não pode questionar o Papa. A mesma coisa ensina dentro das igrejas evangélicas. Os pastores presidentes, olhe, não questione não, não se levante contra não, porque é rebelião contra Deus, ungido do Senhor. Deus vai te pegar. Você tem que dar glória e aleluia e dizer amém. O que ele prega, porque ele é o homem de Deus, é ungido. Ela não é assim dentro das igrejas evangélicas. O povo tudo proibido, não pode questionar, tem que comer calado e dizer está gostoso. Comendo água com açúcar, se alimentando de veneno, aonde está matando a sua alma, a sua vida com Deus. Com esses ensinos, com essa vida de igreja que você está vivendo. Então, o que eu prego é isso, é mostrando isso que o povo precisa ser advertido. Não estou preocupado em mostrar casa, carro, em mostrar poder, em criar movimento. Eu estou preocupado em mostrar para o povo o que a palavra está nos advertindo. Minha preocupação é levar para o povo a luz de Deus. Minha preocupação é fazer discípulo para Cristo. É levar o povo a estar submisso, dirigido a Cristo. Não é dentro de igreja, de ministério, onde eu vou ali montar e criar o meu império e colocar a minha cadeira de rei soberano sobre o povo. Vai analisar se os apóstolos viveram esse poder que os pastores vivem hoje. Vai analisar se os apóstolos viveram essa autoridade sobre o povo que os pastores vivem hoje. Vai analisar se os apóstolos tinham essa vida satisfatória que os pastores têm hoje pregando o evangelho. Os apóstolos padeciam pregando o evangelho. Os pastores não, a mensagem é, venha para a igreja, eles estão lá nas igrejas sentados. Venha para as igrejas, venha para as igrejas, aqui você vai encontrar Deus. Eu vou orar e Deus vai te dar a bênção, é assim ou não é? Eu vou orar e vou determinar a cura para você. Agora, ei, venha para a igreja, só vai acontecer isso se você vir para a igreja. Eu vou fazer uma campanha tal dia e vou determinar a cura de Deus na tua vida, ó. E o povo tudo atrás dessa maldição, irmão. E tudo vivendo essa mentira como se fosse verdade de Deus. O povo tudo enganado, perdido, achando que Deus está respondendo. Olha que coisa terrível o diabo faz. Os apóstolos aprendam isso. Os apóstolos nunca fizeram culto de vitória, culto de prosperidade, culto de libertação, culto de bênção, culto disso, culto daquilo outro, como hoje o povo faz aí, esses homens de hoje. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém a buscar a Deus em igreja, estar dentro de igreja, não deixar de entrar na igreja, buscar, adorar a Deus na igreja, viver trabalho de igreja, como hoje o povo é ensinado. Os apóstolos nunca ensinaram isso. Os apóstolos nunca pregaram dentro desse princípio de igreja, de lugar, de trabalho, de obrigação, jogando fardos pesados, jugo de servidão, obrigação, regra, norma, para o povo viver como se fosse para Deus operar.
Os apóstolos nunca pregaram esses princípios. E é por isso que eu prego a verdade, condenando tudo isso que o povo está vivendo dentro dessas igrejas, dentro das religiões, nesse conceito maldito de Deus que o povo tem, que não é conduzido nem iluminado pela palavra, pela verdade do Evangelho. É Jesus, irmão. A luz de Deus que nós precisamos ser guiados. É por Ele. A nossa vida tem que estar guiada no caminho da vida, no caminho da salvação, no caminho da verdade, que é Jesus. Não é uma igreja, uma religião, na direção da autoridade e do domínio de nenhum líder religioso, seja ele qual for. Então que você escute, analise. Observe o que eu prego, analise o conteúdo da ministração, da informação que eu levo. Vá analisar na palavra de Deus se aquilo que eu estou pregando condiz com a palavra, com aquilo que foi ensinado por Jesus ou pelos apóstolos. Amém?